pode ser ferro. Primeiro lugar, absoluta! Muito boa noite a você que nos assiste no Brasil e no mundo. Boa noite também a você que nos acompanha através do Facebook e Instagram. Boa noite, Elicasa e sua equipe de transmissão. Eu sou José Carlos Carvalho e este é o programa Uma Conversa Legal, que vai ao ar todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, pela TVN Brasil. Hoje em foco a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, Conselho Federal, Secretaria-Geral, Vice-Presidência, Valorização das Mulheres Advogadas, projetos de relevância para o triênio 2019-2021 e eleições para o Conselho Federal e Seccional. E para essa conversa legal, convidamos a doutora Daniela Teixeira, com formação em Direito pela UNB, pós-graduada em Direito Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, penalista, conselheira federal da OAB 2010-2012, secretária da seccional 2013-2015 e, atualmente, vice-presidente da seccional da OAB do Distrito Federal, gestão 2016-2018. Muito boa noite, doutora Daniela Teixeira. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito boa noite, doutor José Carlos. Boa noite ao ouvinte, todos que estão aí me dando essa honra de poder falar sobre essa paixão que é a advocacia, a OAB e essa luta pela dignidade das mulheres do Brasil. Muito bem. Doutora, vamos iniciar a nossa conversa legal com as perguntas. Começando, quais os pleitos de visibilidade nacional implementados pela doutora no Conselho Federal, gestão 2010-2012. José Carlos, eu tive a alegria de ser conselheira federal pelo Distrito Federal na gestão do presidente Ofir Cavalcante. Foi uma gestão muito ativa e eu participei com muita vontade de agregar ao Conselho Federal. O Conselho Federal é composto por 81 conselheiros federais, 3 de cada estado do Brasil. Então, na bancada do Distrito Federal, éramos eu, Dr. Délio Lins e Silva e a doutora Meire Mota Coelho. Uma bancada inesquecível, porque foi a primeira e a única com 2 mulheres conselheiras federais titulares. Aqui no Distrito Federal? Não, no Brasil. No Brasil todo. No Brasil. O Conselho Federal tem uma representação feminina que beira o ridículo. Nós não conseguimos nunca alcançar sequer 10% do Conselho Federal. Isso é uma tristeza para todas as mulheres advogadas, porque nós somos metade do contingente da OAB e o Conselho Federal, que é a nossa representação máxima, na atual gestão não tem nenhuma mulher na diretoria e, normalmente, nós temos entre 5, 9, 8, 7 conselheiras federais apenas. E, naquela gestão, o Distrito Federal tinha 2 mulheres na bancada. Éramos 8 conselheiras federais no total, 2 do Distrito Federal. Então, isso já era uma grande conquista, ser a voz das mulheres ali no Conselho Federal. E eu tive 2 projetos de bastante destaque no Conselho Federal. Um deles foi a relatoria da proposta de ADIM, que impede que empresas façam doações a partidos políticos e a candidatos. A minha tese era exatamente de que a empresa não é cidadã, a empresa não vota e a empresa não pode influir nas eleições como vinha influindo. Quando eu disse isso lá no longínquo ano de 2010, parecia maluquice, porque era natural para as pessoas que as empresas despejassem bilhões de reais nas eleições brasileiras. E o meu argumento era de que isso feria o princípio maior da democracia, que é a soberania popular, um homem, um voto. Um homem não é igual a um voto quando você tem uma empresa doando centenas de milhões de reais para um candidato. E foi muito difícil aprovar no Conselho Federal aquela proposta de ADIM. Contamos com o forte empenho do presidente Ofir para aprovar a proposta, aprovamos e demos entrada na ADIM no Supremo, altamente desacreditados, para não dizer ridicularizada. Eu ouvi de vários colegas que aquilo era um absurdo e que aquilo jamais seria aceito pelo Supremo Tribunal Federal. No voto do relator, ministro Fux, favorável amplamente à nossa tese, tudo começou a mudar. E aí as pessoas começaram a perceber que o Supremo poderia
chegar à mesma conclusão que a OAB havia chegado e, de fato, declarar inconstitucional todos os artigos de lei que permitiam que a empresa fizesse doação a candidato. E nós fomos vitoriosos no Supremo, só 3 votos vencidos, e essa vai ser a primeira grande eleição, a primeira eleição nacional, em que as empresas não vão participar. Que foi implementado a lei que a senhora foi a relatora. Era um projeto, uma proposta de que a OAB fizesse uma DIN no Supremo. E o Supremo recebeu a nossa DIN e disse que nós tínhamos a razão e declarou inconstitucional aquelas doações. Então, agora nós temos uma campanha política completamente diferente, onde os custos vão ter que cair, onde a gente possibilita que novos candidatos apareçam e, principalmente, que as empresas parem de financiar candidatos, que a gente viu nessas operações recentes da Polícia Federal o que acontecia. Não existe almoço grátis. Claro. Ninguém despejava aquela quantidade de dinheiro nas eleições para depois ficar simplesmente aplaudindo o seu candidato. Foi bem demonstrado que era cobrado um preço alto das empresas, elas cobravam um preço alto dos seus candidatos apoiados, e isso contaminou toda a nossa política, todo o nosso legislativo, todo o nosso executivo. Então, eu tenho assim, muita alegria de dizer que fui uma pessoa de vanguarda quando fui relatora dessa proposta no Conselho Federal. E a implementação está sendo feita agora, nessa eleição? Vai ser a primeira eleição que as empresas não vão poder mais patrocinar, porque o termo certo é patrocinar candidatos ao Legislativo, claro, e ao Executivo. Com dinheiro de empresas privadas. Exatamente. Isso. A empresa privada não é cidadã, ela não pode fazer doação para partido político. E aí fica a equiparação, né, doutora Daniela? Aí é equiparado, você pode disputar em igualdade em pé de igualdade uma eleição majoritária, né, doutora? Exato. Então é de suma importância. Além desse projeto que a senhora implementou, que a senhora foi a relatora, tem outros projetos de relevância, doutora? Antes da senhora me responder, eu só gostaria, doutora Daniela, de dizer à senhora que eu fico muito chateado com essa condição, doutora, que a senhora está nos passando, que o Conselho Federal não tem mulheres. E quais as razões disso, doutora? Aproveitando, isso aqui não estava na pauta, mas a senhora vai dizer quais as razões disso e o que deve ser feito, porque as mulheres estão conseguindo o seu espaço, o seu devido espaço de fato de direito na sociedade brasileira, doutora. A origem disso tudo é o voto. É muito importante que a advogada brasileira exija nas eleições que as chapas tenham mulheres. Nós conseguimos aprovar uma cota de 30% da chapa com mulheres candidatas. Mas o que tem acontecido, a primeira eleição foi a passada, é que colocam as mulheres em cargo sem destaque. Ela é conselheira suplente, e aí cumpre a cota de 30%. É muito importante que as advogadas exijam que as mulheres estejam no Conselho Federal. São 6 vagas, 3 titulares, 3 suplentes. É essencial que 2 vagas sejam de mulher, porque senão nós temos um Conselho Federal que se reúne com homens, que decidem os destinos das mulheres. Nós somos metade da OAB. Metade da conta da OAB é paga pela anuidade das mulheres. Então, não é uma questão de defender minoria. Eu não sou minoria. Claro. Eu defendo as minorias em outro contexto. Dentro deste contexto, mulher, OAB, nós somos maioria. Nós pagamos mais da metade da conta, da tesouraria da OAB. Então, quando eu peço alguma coisa para as mulheres, um item específico para mulheres, por exemplo, uma cadeira de amamentação na sala de advogado, eu não estou pedindo um favor. Eu estou requerendo que a OAB converta o dinheiro das mulheres em benefício das mulheres. Então, é muito importante que nas eleições as advogadas se atentem para isso. Uma chapa que tem 6 conselheiros homens candidatos ao Conselho Federal não é uma chapa que merece o voto da advogada mulher. É simples assim. É preciso ter um olhar da eleitora de qual é a OAB que ela quer representando os interesses dela. Com certeza. E isso vai se valer agora com toda certeza nas próximas eleições, não é, doutora Daniela? Vai ser uma pauta para sempre. Eu acho que quando eu fui conselheira federal, essa era uma pauta também inovadora. Nós éramos poucas, mas muito aguerridas. A conselheira federal Márcia Milaré de São Paulo, principalmente a nossa conselheira Medalha Rui Barbosa, Cleia Carpe do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos mulheres ali de muito valor e nós conseguimos aprovar a cota de mulheres. Nós conseguimos aprovar o Ano da Mulher Advogada em 2016. Então, essa foi uma discussão que ela foi
num tempo certo, naqueles anos. Daqui para frente, eu tenho a sensação de que é um caminho sem volta. Não tem mais como ter uma chapa 100% de homens. A gente conseguiu suscitar essa discussão na sociedade de advogados, as advogadas passaram a perceber isso. A própria entrada minha como candidata a vice-presidente, na chapa que foi eleita do Juliano Costa Couto, fez com que todas as chapas do DF passassem a tratar deste assunto. Claro. Então, a chapa concorrente também tinha uma vice-mulher, a outra chapa tinham 2 mulheres na diretoria. A gente conseguiu criar essa necessidade de que as mulheres estejam presentes na OAB. Eu acho que é um caminho sem volta. Acho impossível hoje termos uma chapa, como tínhamos há 10 anos atrás, quando eu entrei na OAB, sem mulheres. Nós tivemos a presidente Estefânia, mulher, mas que ela fala que o conselho dela não tinha mulheres. Era um conselho de conselheiros homens. Então, eu acho que não tem mais caminho para esse passado. Não há, daqui para frente, essa pauta eu acho que já foi superada. Agora é uma questão de quantas mulheres teremos e em que cargo. Mas chapa sem mulher, eu acho que isso já está superado. Muito bem. Doutora, só informando a senhora e aos nossos telespectadores que nosso programa está sendo assistido no Brasil, Estados Unidos, Chile, Canadá, República Dominicana, Curaçao, Chipre, Israel, Moçambique, Peru, República Tcheca, dentre outros, viu? Já tem 15 países no início do programa, viu, doutora? A senhora está de parabéns, vem aqui dar essas explicações e o pessoal está nos assistindo. Doutora Daniela, eu gostaria que a senhora nos falasse agora da sua atuação como secretária-geral na gestão 2013 e 2015 e quais os projetos que a senhora ali implementou. Antes eu tenho que dar um oi especial para essas pessoas de 15 países, é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Doutor Zé Carlos está de parabéns, porque isso se deve à sua respeitabilidade em todos esses países, com toda essa audiência. Ainda no Conselho Federal, eu também tive uma proposta que foi aceita e que, de fato, mudou a vida dos advogados. Quando veio a nova lei de lavagem de dinheiro, havia uma interpretação de que ela se aplicava ao advogado no exercício da sua função. O que isso significava? Significava que o COAF estava entendendo que o advogado que se deparasse com uma questão suspeita do seu cliente de lavagem de dinheiro, ele teria obrigação de denunciar o próprio cliente ao COAF. Então, o cliente te procurava e falava que tinha feito alguma transação imobiliária, por exemplo, e o advogado, percebendo que ali havia um indício de lavagem de dinheiro, ele era obrigado, segundo o COAF, a denunciar o seu próprio cliente num prazo curto de 3 dias. E eu fiz a defesa no Conselho Federal de que isso era absolutamente inconstitucional. Claro. Que o dever de sigilo se aplica a todas as relações entre advogado e cliente, que o advogado, como padre, não poderia jamais, pessoalmente ir denunciar o seu cliente por atos e fatos e provas e documentos que ele tomou conhecimento no exercício da sua profissão. Então, fiz este parecer, que foi aprovado por unanimidade no órgão especial do Conselho Federal e foi usado, o plenário logo depois também sancionou este meu parecer, e foi usado como defesa dos advogados brasileiros, todos que foram indiciados no COAF. E, enfim, nós conseguimos convencer os órgãos de controle que a lei de lavagem de dinheiro, ao não citar os advogados, era o que nós chamamos de silêncio eloquente, quando ele colocou contador, dono de galeria de arte, pessoas envolvidas com dólar, e não colocou o advogado, era um silêncio eloquente. A própria lei estava excluindo do âmbito da sua aplicação a advocacia. É claro que o advogado que faz malfeitos, ele, como criminoso, ele vai ser indiciado, processado, julgado e condenado. Mas o advogado que recebe o seu cliente, em especial o criminalista, e nesse caso os tributaristas, ele não pode ser compelido a denunciar o seu próprio cliente. Claro. E essa argumentação que eu desenvolvi foi usada pelo Conselho Federal e nós nos sagramos vitoriosos, e essa lei não se aplica ao advogado no exercício da sua profissão. Na Secretaria-Geral, saindo do Conselho Federal, eu fui eleita na gestão do presidente Ibanez, o que me enche de orgulho, é um amigo querido, doutor Ibanez Rocha. Eu fui secretária-geral
do doutor Ibanez Rocha, vice-presidente, o nosso mais do que querido Severino Cajazeiras. Isso. Todos nós somos alunos do Severino Cajazeiras. Eu tive essa honra de ser da diretoria com ele. Antônio Alves, nosso tesoureiro, e Juliano Costa Couto era o secretário-geral adjunto. A nossa preocupação, a preocupação maior do presidente Ibanez, era profissionalizar a OAB. A OAB tinha que deixar de ser um clube de amigos e passar a ser a casa do advogado. E essa era a nossa preocupação diária, daquela diretoria do presidente Ibanez e minha. E como é que isso se reflete no dia a dia do advogado? Então, veja só, o advogado ia lá no seu primeiro ato, ia pedir a sua carteira. A carteira de advogado levava 60, 90 dias para ficar pronta. E, às vezes, o jovem tinha uma urgência para assumir um cargo de um concurso que ele passou, assumir uma vaga que ele conseguiu de advogado e a carteira não ficava pronta. Ou até necessidade de trabalhar para a sua manutenção. Começar a trabalhar, fazer seu habeas corpus, seu mandado de segurança, e a carteira não ficava pronta e o advogado tinha que recorrer a um amigo. Então, ele procurava um conselheiro amigo, ele pedia um favor, ele ficava devedor daquele favor para a carteira dele ficar pronta antes. Nós profissionalizamos completamente essa relação. Nós temos hoje em dia o pedido de ad referendo. Qualquer jovem bacharel pode pedir o ad referendo e a carteira dele fica pronta num prazo muito rápido. A gente já chegou a fazer carteira em 5 dias, que é o mínimo que a lei exige para publicar o edital, para que o advogado não perca um emprego que conseguiu, não perca uma oportunidade que ele tem. E, para isso, ele não precisa conhecer ninguém na OAB. Ele vai até a tesouraria, paga uma taxa e a carteira dele de ad referendo é entregue toda sexta-feira. Até hoje isso permanece. Nós profissionalizamos as nossas relações com os funcionários da OAB e aqui cabe um agradecimento todo especial aos funcionários da OAB. Estive com eles essa semana. Nós temos funcionários na OAB, eu não sei se o público que nos assiste sabe, mas nós temos diversos funcionários da OAB com mais de 30 anos de casa. 30 anos de serviços prestados à OAB. Nós temos funcionários com 20 anos, funcionários com 15 anos, a própria Silvia, que é do setor de seleções, 25 anos, a Vimacir, 39 anos, de OAB, não é de vida não, é 39 anos, indo à OAB todos os dias para prestar um serviço de excelência aos advogados. Mas esses funcionários não tinham uma proteção institucional. Muda presidente, entra presidente, sai presidente, havia perseguição política aos funcionários. Quem é aliado a tal presidente, quem não é, e isso, de fato, isso acabou, né? Acabou. Nós instituímos realmente um processo de seleção de entrada profissional e um processo de demissão também profissional, acompanhado pelo sindicato, de tal forma que o que eu pessoalmente acho de qualquer funcionário da OAB, pouco importa. Claro, doutor. Eu sou diretora, eu passo na OAB, os funcionários da OAB ficam. E eles têm que ser prestigiados, eles têm que ser protegidos contra o próprio sistema. Se algum diretor fizer um pedido que seja ilegal, que seja imoral, o funcionário tem que ter a segurança de que ele pode negar aquilo sem ser demitido. Então, logo passe as eleições ou mude o presidente. Então, essa foi uma preocupação muito grande da Secretaria-Geral de profissionalizar todos os aspectos da OAB. Então, nós começamos a digitalizar os processos da OAB, que dá celeridade. Então, assim, poucos anos antes de eu assumir a Secretaria-Geral, um ano antes, eu fiz o ingresso do pedido da minha sociedade de advogados. E levou 121 dias para a minha sociedade de advogados ser registrada. Eu fiquei 121 dias trabalhando, sem registro da sociedade, tendo que pagar imposto de pessoa física, e eu fui até lá e disse, olha, fez 120 dias, amanhã eu vou entrar com um mandado de segurança contra a OAB. E aí, nesse dia, rapidamente, a minha sociedade de advogados foi registrada, porque eu tive que fazer uma ameaça de fazer um mandado de segurança. Então, isso me gerou um trauma tão grande que, quando eu virei secretária-geral, isso nunca mais vai acontecer nessa casa. Com certeza. E a gente criou parâmetros de andamento do processo. O processo entra na OAB, ele tem que ser registrado, ele tem que ter capa, ele tem que ter relator, ele tem que ter prazo para acabar. Se o pedido é simples, tem que sair em 5 dias. Se o pedido é complexo, tem que sair em 15. Então, a gente tinha essa preocupação de profissionalizar realmente a instituição OAB. E acho que a gente conseguiu, acho que mesmo que eu saia da OAB, eu deixo uma casa muito mais profissional do que a que eu peguei quando eu entrei lá. A gente sabe disso, doutora, eu tenho prova disso. Em data passado recente, eu tive que procurar a OAB a pedido de uma colega que precisava de uma carteira de estagiário. Eu acho que a senhora vai se recordar quando eu falar. E aí o doutor Juliano encontrava-se em São Paulo tratando de assuntos particulares de saúde. O doutor
o nosso secretário-geral, Dr. Jacques, estava viajando e a senhora também estava viajando. E eu logrei êxito encontrar a senhora no exterior e, de pronto, a senhora tomou as providências, eu não sei se a assinatura foi digital, mas que na mesma hora a senhora atendeu o pleito, porque a pessoa estava precisando trabalhar, e isso que é importante. E eu quero deixar aqui de público o meu carinho, o meu respeito, e essa é a atitude que se espera da OAB, viu, doutora? Meus parabéns por isso, e eu fiquei muito agradecido com a senhora a partir de então. A gente não tinha um relacionamento mais estreito, em função das atividades da senhora e das minhas também, mas a partir de então eu comecei a olhar de outra forma, e eu acredito que a OAB precisa disso, e é dessa forma que vai trabalhar. E eu queria dizer para a senhora que então a retaliação para o funcionário acabou. Não existe mais isso, acabou, né, nós doutora? profissionalizamos a OAB, e eu fico feliz de ouvir esse feedback, esse retorno, porque normalmente a gente faz e não fica sabendo o que aconteceu. Isso. Então, alguns advogados voltam lá e falam: doutora, consegui aquele emprego que estava faltando a carteira, doutora, consegui, e eu fico sempre muito feliz, porque quem está no exercício da função de diretor da OAB tem que ter disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, não tem férias, não tem funeral, não tem nada. No momento em que um advogado procura a OAB, ele já está desesperado, ele já tentou tudo, está chegando na OAB e ele precisa daquilo. Então, eu não posso receber um telefonema e dizer: olha, eu estou de férias, não vou fazer. Então, eu me lembro dessa oportunidade e foi a primeira vez que eu autorizei uma assinatura digital. Isso. E a funcionária ficou um pouco na dúvida: doutora, mas eu falei: não, a única pessoa que pode dizer que a assinatura não é minha sou eu mesma. Isso. Então, eu estou autorizando que faça a assinatura digital porque a pessoa precisa de resolver o problema. Resolver o problema. E o problema foi resolvido, eu a fico muito contento, feliz. não, de tudo suma tenha dado importância. certo. E a pessoa agradece a senhora de pronto e está aí, e foi de suma importância, e a gente vê a relevância e a competência do trabalho que é exercido. Doutora, e agora eu gostaria que a senhora nos falasse sobre a gestão como vice-presidente de uma instituição com 60 mil inscritos, 60 mil filiados, e quais os projetos também que foram implantados ou serão implantados, e quais os projetos que a senhora que pretende aí para o triênio 2019-2021? Nós estamos ainda nesse triênio, né? Então vamos falar só desse triênio. Nesse triênio nós estamos com a presidência do nosso Juliano Costa Couto, eu sou a vice-presidente, o secretário-geral é o Dr. Jacques Veloso, o tesoureiro, nosso ministro das Finanças, continua sendo o Dr. Antônio Alves, e o nosso secretário adjunto é o criminalista Kleber Lopes. Nós temos uma diretoria que tem representatividade em todos os ramos do direito. Isso. E nós temos feito uma gestão muito focada no advogado, no bem-estar do advogado. A nossa caixa de assistência, muito bem presidida por Ricardo Pérez, com a sua diretoria, Marcelo Lucas, Max, Clarice e Pedro, eles têm nos ajudado diariamente a buscar o conforto do advogado. Isso se dá de muitas formas. Por exemplo, a nossa caixa de assistência hoje tem quase 300 convênios. Então, o advogado, ele pode colocar no seu próprio celular, então ele procura farmácia. No próprio aplicativo do celular, ele acha uma farmácia que tem convênio com a caixa de assistência, e com isso ele consegue ter um desconto efetivo nos medicamentos. Então, nós estamos procurando cuidar do advogado. A gestão anterior, nós cuidamos da OAB. E nessa gestão, a gente já tem um espaço maior para cuidar do advogado. Então, nós estamos cuidando muito do clube, presidido pelo Marcelo. O clube hoje é uma graça. Eu recomendo a todos os nossos advogados daqui de Brasília que façam um esforço de ir até lá num dia para conhecer, porque conhecendo se encanta. Nós temos churrasqueiras novas, piscina reformada, tem o bar, tem um campo enorme, um gramado de futebol excelente. Então, no nosso clube, o advogado pode ter aquele conforto com a família e num preço muito abaixo dos outros clubes de Brasília. Então, nós temos a ESA, que é a nossa Escola Superior da Advocacia, muito bem comandada pelo nosso queridíssimo Rodrigo e Carolina Petrarca. A nossa ESA oferece cursos a R$10 a hora-aula, então a pessoa não vai lá aprender a nova reforma trabalhista, que é imensa. Não, ela vai lá aprender um pequeno item da reforma, por exemplo, a relação de emprego doméstico na nova reforma. 3 dias, 6 horas aula, R$60, com desconto para o jovem advogado ainda de 30%. Então, ele sai de lá
sabendo tudo sobre aquele assunto, com modelo de petição, tem um professor para ele tirar a dúvida. Então, é muito importante cuidar do advogado, cuidar da profissionalização, da especialização do advogado, e é isso que a gente tem tentado fazer na ESA, com as nossas comissões, com os eventos das comissões, dando ao advogado conforto nas salas de advogado. Nós abrimos a nova sala dos advogados lá no edifício OK, é uma sala excelente para o jovem advogado que não tem escritório ou que tem escritório nas subseções e, eventualmente, vai atender um cliente no plano piloto. Isso. Então, nós estamos buscando a reforma das salas, o conforto do advogado, para que ele saiba que a OAB está presente. Claro. É importante que o advogado tenha na OAB um parceiro. Ele saiba que, se ele precisar, a OAB vai estar ali para apoiá-lo. Esse é o foco dessa atual gestão, cuidar do advogado numa grande parceria com a Caixa de Assistência. Muito bem, doutora. A senhora atuou no intuito de despersonificar a OAB no aspecto de melhoria o atendimento, como a senhora já deu uma palhinha para nós no início aí, mas a senhora atuou com esse intuito, doutora Daniela? Esse é o objetivo, realmente, de que as instituições ficam e os administradores da OAB passam. Então, o legado maior que eu pretendo deixar para a OAB, porque todos nós vamos passar, é exatamente que todas as boas ideias prossigam. Então, hoje nós temos uma comissão da mulher muito atuante. Já é impossível para um novo administrador voltar para o passado, para uma comissão da mulher que organizava festas e bailes. Isso acabou na OAB. Então, o que a gente quer é que a instituição permaneça firme, forte, independente dos seus administradores. Claro. Independente da Daniela ou do Juliano, do Antônio Alves, do Jacques ou do Kleber. A OAB tem que seguir com os seus bons projetos. Ela tem que seguir com as suas comissões. A força da OAB, o exército armado da OAB são as comissões. E não é correto que a cada administração 2.000 pessoas que trabalham voluntariamente na OAB sejam afastadas para que um novo grupo político entre, novas pessoas comecem do zero e inventem a roda novamente. Então, o que a gente pretende é realmente profissionalizar a OAB. O advogado precisa ter na OAB uma instituição sólida e não um clube de amigos que a cada 3 anos muda todo mundo e muda tudo. E aí dificulta até a atuação, né, doutora? Exatamente. Isso. Doutora, tem um projeto aqui que eu acho que a senhora, eu imagino que a senhora tem ele como um projeto espetacular que a senhora fez, que a senhora implementou, que é a valorização da mulher advogada, o amparo, a proteção. E a senhora foi a protagonista desse projeto, e se ele foi elaborado na sua gestão, foi a senhora que elaborou esse projeto, doutora Daniela? Essa é a parte da minha vida que mais me emociona, que mais me deixa feliz. Foi o projeto de lei que, de fato, virou lei, a Lei 13.633, de amparo e apoio à advogada grávida, lactante ou adotante. O que acontecia, doutor José Carlos? A advogada autônoma era a única mulher do Brasil que não tinha qualquer tipo de proteção durante a gravidez ou logo após o seu parto. Não tinha, simplesmente não tinha. E você fala, mas a médica autônoma também não tem. Não é verdade. A médica autônoma, ela se programa, ela se organiza na gravidez, ela fecha o consultório dela e vai cuidar do filho dela. E ninguém vai na casa dela obrigar essa médica a ir fazer uma cirurgia no hospital. Ninguém. Mesmo a médica autônoma, ela era dona da agenda dela. E assim com qualquer outra profissional liberal, a manicure, ela se organiza, guarda o seu dinheiro, tem o seu filho e cuida do seu filho. E ninguém vai até lá dizer que ela tem que voltar para trabalhar. Isso. O que acontecia com as advogadas brasileiras? Elas tinham o filho no dia 1º de março. No dia 2 de março é marcada uma audiência, onde ela é a advogada única dos autos. O que ela podia fazer? Abandonar a cliente, ser processada no TED. Isso. Ela podia passar o processo para outra pessoa e perder os honorários de vários anos de trabalho. Ou ela podia desistir da advocacia. E era o que acontecia. A gente tinha exatamente essa pesquisa, que 30% das jovens advogadas com 5 anos de formado, que é exatamente o seu período fértil, mais fértil, elas desistiam da OAB. Elas desistiam da advocacia. Era inconciliável, era impossível ser advogada e mãe durante a gravidez e especialmente após o parto. Durante a gravidez era simplesmente um terror, porque você chegava para uma audiência marcada para as 3 da tarde, você, de forma previdente, chegava lá às 2 da tarde.
A audiência das 3 é chamada às 5h30 da tarde. Isso. A grávida ficou sentada num banquinho de madeira na porta da sala de sessão 4 horas. Sem poder ir ao banheiro, sem poder beber água, sem poder descansar num banquinho duro. Se ela sai um minutinho, o meirinho chama a audiência, ela não está lá, acabou, perdeu a audiência. Ela ficava todos os dias nesse martírio na porta da sala de audiência. E ninguém se preocupava com isso. Quando eu digo que a OAB não tinha um olhar feminino, é isso. Os dirigentes da OAB nunca se preocuparam com o que estava acontecendo com essa mulher grávida na porta do fórum. Nunca. Ela chegava para fazer uma sustentação oral e ficava lá horas aguardando. Porque tem o réu preso, porque tem o desembargador da outra turma, porque tem o advogado que tem passagem de avião marcada, e ficava lá a grávida horas aguardando. Que foi o que aconteceu comigo, que tomou uma repercussão nacional, que eu, grávida, pedi para fazer a sustentação oral antes dos colegas, e o senhor ministro presidente do CNJ disse que não, que a pauta ela era pública e o meu interesse era privado, e que o interesse público se sobrepõe ao privado. E ele indeferiu o meu pedido de falar antes. Simplesmente eu queria falar antes, eu não queria ficar lá como fiquei 4 horas aguardando o meu processo ser chamado. Quando, enfim, foi chamado, eu fiz a sustentação oral e de lá eu já saí direto para o hospital e tive a minha pequena bebê Júlia, prematura, extrema, com 29 semanas, 1,130 kg e 62 dias de UTI. Quando isso saiu na imprensa, que o ministro havia deixado 2 grávidas aguardando, era eu e uma juíza que falaria em nome próprio no CNJ, ele disse que a lei não previa a preferência à grávida. Então, nós tivemos essa ideia de mudar a lei. Então, se a gente não pode mudar com bom senso, a gente vai mudar a lei. Através da lei, né, doutor? E eu recebi diversos e-mails, na época não tinha WhatsApp ainda, eu recebi e-mails, mensagens de pessoas que tinham passado por exatamente a mesma coisa que eu. Horas esperando audiência, horas esperando sustentação oral, para o carro lá em Taguatinga para ir no Fórum de Planaltina, né? Porque é tudo longe. Isso. E não tinha preferência para estacionar. E a questão do raio-x, que a gente já havia feito um pedido administrativo no STJ para que a grávida não passasse pelo raio-x. A grávida pode passar no raio-x uma vez. Vai pegar um avião, ela passa no raio-x. Mas 8 vezes por dia, 5 vezes por semana, não pode. É evidente que isso faz mal para o bebê. Claro. Então, nós não conseguimos administrativamente nada. Não adianta dizer que o bom senso resolve, porque se o bom senso resolvesse alguma coisa, não precisava de Estatuto do Idoso, Código da Criança, Código Penal, não precisava de nada. O bom senso não resolve. Então, nós fomos atrás da lei e eu tive um apoio fenomenal da Comissão da Mulher Advogada aqui do DF, brilhantemente presidida pela doutora Cristina Tubino, que foi quem se juntou a mim, e nós duas fomos para o Congresso Nacional, tivemos um apoio muito grande do deputado Rogério Rosso, que foi quem assinou o nosso projeto de lei e nos deu todo o apoio. Isso. Todo o apoio. Mas nós não fomos como amadoras para o Congresso Nacional, claro, porque a lei não seria aprovada, doutor José Carlos. Sabe o que nós fizemos? Nós nos reunimos com as presidentes das comissões de mulher advogada do Brasil todo, pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, presidida pela doutora Eduarda, e nós íamos conversar com os deputados assim. O senhor é deputado de São Paulo, nós íamos com os papéis e falávamos para o senhor aqui. Está aqui a lista das 150 mil advogadas mulheres. O senhor pode nos apoiar no projeto de lei ou amanhã nós mandaremos um e-mail para ela dizendo que o senhor votou contra. E nós fizemos isso do deputado de São Paulo, que tem 150 mil mulheres, ao deputado de Rondônia, que tem 1.500 mulheres apenas na OAB. Fizemos isso com todos os deputados. Tem umas fotos engraçadíssimas das mulheres em cima do deputado, e o deputado dizendo que não ia votar a favor, e a gente dizendo, olha, amanhã as suas eleitoras advogadas vão receber um e-mail dizendo que o senhor votou contra. De tal forma que a gente conseguiu passar por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado. E o presidente Temer sancionou a nossa lei em heróicos e históricos 12 horas. Ele recebeu às 9 da noite, às 9 da manhã a lei estava sancionada e virou lei. E a lei traz uma série de direitos para as advogadas. Não passar no raio-x, ela pode estacionar nas vagas reservadas para pessoas com necessidades especiais. Ela é a primeira, tem a primeira audiência do dia, é a primeira sustentação oral do dia. E o prazo dela, quando ela é a única advogada do caso, fica suspenso por 30 dias após o nascimento do bebê. Beleza, é um espetáculo. E o senhor pode até falar assim, mas e o cliente? Pergunte ao cliente. Claro. A relação do advogado com o cliente ela é uma relação de confiança. Claro. O cliente esteve com essa advogada, às vezes, por 5, 6, 7 anos.
Ele não vai querer que no dia do julgamento, um estranho que não sabe quem é o filho dele, não sabe o que está em disputa, não sabe nada daquela situação, vai fazer Tem audiência. conhecimento nenhum, não pode. Ele né? prefere esperar 30 dias para que a advogada dele vá fazer essa audiência com tranquilidade. Isso Então, foi uma lei que não fez mal a ninguém, mas fez muito bem para as advogadas brasileiras. E nós monitoramos a lei pela Comissão Nacional da Mulher Advogada em todo o Brasil. Todo o Brasil a gente está a par do que acontece. Se algum juiz escorrega, porque agora é lei, ele não tem mais a prerrogativa de querer fazer ou não, ele tem que cumprir a lei. Se algum juiz, por algum motivo, não aplica a lei, a gente vai com toda a força da OAB e da Comissão da Mulher Advogada do local resolver a situação. E a gente não tem notícia de descumprimento. Assim, às vezes o juiz dá uma escorregada, mas ele, logo sendo informado, ele volta atrás e a advogada tem essa prerrogativa. E não só uma lei para as advogadas, uma lei para toda a classe, viu, doutora? Uma lei de importância relevante para toda a classe. Eu vou dizer para a senhora que foi muito interessante essa lei aí, e a senhora está de parabéns, parabenizo a senhora novamente por essa iniciativa aí, que aliada aos seus pares, aos seus colegas, às suas colegas que correram atrás disso. E é de suma importância. Parabéns, viu, doutora? Não, é para os homens também, porque a gente incluiu na lei 8 dias de licença para os advogados. Tá. Quando eles têm filho, também suspende o prazo dele de 8 dias. Suspende o prazo dele também então, por 8 dias, né, para que ele possa curtir o seu filho, ajudar a mãe nos primeiros dias. Suspende o prazo por 8 dias também, no caso do homem, que é o único advogado nos autos. Certinho. Doutora, a senhora, nós vamos ter um intervalo aqui de 5 minutos para tomar uma água, doutora, que a gente já retorna. Voltamos já. Tá, já voltamos. Por favor. Na quadra 405, conjunto 11, Avenida Potiguar. Fazem compras pela qualidade. Muitos clientes fazem compras pela qualidade, alguns pelo atendimento e outros pelos preços baixos. Supermercado Tatico agradece a todos pela preferência. Supermercado Tatico, quadra 106, Avenida Comercial, Recanto das Emas, Distrito Federal. Ficou com água na boca? Que Carnes, preço baixo todo dia. O melhor açougue da região. Venha conferir nossos preços e nossa qualidade. Quadra 101, Avenida Recanto das Emas. Telefone 3333-5535. Que Carnes. Restaurante Comida Mineira. Aqui trabalha minha família para servir a sua. Fornecemos marmitex com a melhor comida da cidade. Quadra 203, Recanto das Emas. Telefone 3434-8688. Restaurante Comida Mineira. Peixaria de Deus, peixe vivo de qualidade. Olhou, gostou, pagou, tratou, levou. No local peixe frito e acompanhado de porções e cerveja gelada. Peixe vivo, quadra 405, conjunto 20, casa 6, Recanto das Emas, Distrito Federal. Telefone 8401-6169, Nalva Oliveira. Babado Chique, modas e acessórios. Roupas para todos os estilos. Babado Chique. Quadra 102, lote 6, loja 2, Recanto das Emas, Distrito Federal. Telefone 3434-6118. Ferragens Vieira, 9 anos de bons serviços. Material elétrico, hidráulico e ferramentas em geral. O melhor preço do mercado. Confira. Ferragens Vieira, quadra 201, lote 4, loja 1, Recanto das Emas, Distrito Federal. Telefone 3434-6181. Olá pessoal, sou o Veridiano da loja Enxovais e Utilidades Santo Antônio. Estou aqui para apresentar a minha loja na quadra 405, conjunto 11, lote 11. As nossas promoções de móveis, artigo de armarinho e todo tipo de utilidades domésticas para o lar. Olá, eu me chamo Orizan, estou aqui representando a loja Enxovais e Utilidades Santo Antônio. Quero fazer um convite a vocês, venha conhecer nossa loja, aproveitar nossas promoções, conhecer nossos produtos. Ficamos localizados na quadra 405, conjunto 11, Avenida Potiguar, do Recanto das Emas. Venha conferir todas as nossas ofertas. Primeiro lugar absoluta. TVN. Voltamos a apresentar o programa Uma Conversa Legal, hoje com a doutora Daniela Teixeira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
seccional do Distrito Federal. Doutora Daniela, só informando a senhora que nós já estamos sendo assistidos por 19 países, viu, doutora Daniela? Dentre eles, Inglaterra, França, Portugal, Canadá, Estados Unidos, América Central, aqui na América do Sul, Colômbia, Paraguai, Uruguai, dentre outros, e Argentina. Doutora Daniela, a OAB passa por uma crise de identidade, com elevado índice de desprestígio, a senhora acabou de falar aí anteriormente aí no seu projeto, desprestígio e desrespeito à classe. Quais as razões deste problema e quais as providências a serem tomadas, uma vez que corremos risco a curto prazo, viu, doutora Daniela, da profissão de advogados, da nossa profissão desaparecer? A sua opinião a respeito do tema, essa preocupação hoje, doutora Daniela, é minha e da maioria dos advogados. Os advogados, quando tiveram conhecimento que eu estaria hoje debatendo com a senhora aqui as questões da ordem, me fizeram esse questionamento para que trouxesse para a senhora aí, dos advogados do Distrito Federal e do Brasil afora aí, estão com essa preocupação, doutora Daniela. Nós temos, assim, de fato, a proletarização da nossa profissão. Quando eu entrei na OAB, a minha OAB é número 13.000. Em 20 anos, nós estamos chegando na OAB 60.000. Então, é um crescimento exponencial. Isso faz com que nós tenhamos todo tipo de advogado. Todo tipo de advogado. Somos já 1.060.000 advogados no Brasil. E isso traz muita coisa boa, mas também traz muitos problemas. Então, quando a gente pensa assim, a OAB está em crise de identidade, é muito difícil você ter uma só associação que congregue 1 milhão de pessoas e que essas pessoas pensem de forma parecida, não é igual, é parecida. Então, qualquer tema hoje do Brasil, nós temos advogados terrivelmente a favor, terrivelmente contra, no meio, e mais 80 opiniões entre o terrivelmente a favor e o terrivelmente contra. Então, isso dificulta muito a gestão da OAB. Dificulta muito que um presidente nacional consiga externar qual é a posição da classe. O que é que os advogados pensam sobre qualquer item. É muito difícil fazer com que a OAB, de fato, represente os advogados. E onde é que eu acho que a OAB peca? Ela não tem usado os modos modernos de comunicação com o seu advogado. Não tem. A OAB conseguiria, pela capilaridade das suas seccionais e das suas subseções, ouvir muito rapidamente os advogados, usando os meios digitais. Ela conseguiria fazer pesquisas rápidas e baratas para saber qual é o sentimento da classe. O que é que os advogados brasileiros pensam sobre o impeachment da presidente Dilma? O que é que os advogados brasileiros pensam sobre o impeachment do presidente Temer? Que foram as questões mais polêmicas dessa gestão atual. Isso não foi feito uma consulta à classe. E aí, com isso, você fica realmente num terreno perigoso de uma parte grande dos advogados não se sentir representado. Então, é chegada a hora da OAB fazer uso, sim, de instrumentos modernos de comunicação com os seus advogados. Tanto em nível macro, o Conselho Federal, como principalmente nas seccionais. Não é difícil para a seccional do Distrito Federal ouvir os seus advogados, se comunicar com eles por WhatsApp, por mensagem de texto, por e-mail, entrar e fazer uma pesquisa online sobre aquilo. E nós fizemos aqui na OAB do Distrito Federal, já foi uma inovação da gestão anterior, e fizemos novamente dessa, que foi ouvir o advogado com relação ao 5º Constitucional. Nós fizemos uma consulta para que os advogados dissessem daqueles todos que estavam inscritos, que cumpriam os requisitos, quais eram os que eles preferiam, quem eram os advogados que os advogados preferiam. Isso é um exemplo da OAB ouvindo o seu associado. Uma decisão que antes era tomada pelos conselheiros de forma hermética, você não sabia nem o que eles levavam em conta para escolher, e tivemos casos bem duvidosos de parentes de presidentes serem escolhidos na lista de quem nos representa nos tribunais, que a gente chama de quinto. Isso já avançou um pouco. A gente já está ouvindo a classe de quem são os advogados que os nossos pares
entendem que devem nos representar no tribunal. Então, eu sinto que essa falta de representatividade tem solução, tem uma solução rápida, que é o uso das mídias sociais, Isso. é o uso da internet, Claro. para o que ela tem de bom, que é a possibilidade de ouvir os advogados. Com certeza. E sinto que a gente vai ter que eliminar os maus profissionais. Isso é muito bem. urgente, assim, que o Urgente. nosso Tribunal de Ética seja efetivo e puna e exclua dos nossos quadros Os maus aquele profissionais. advogado que saiu do caminho. Claro. Aquele advogado, doutor Zé Carlos, que todos nós conhecemos. Todos nós que atuamos, conhecemos um advogado que se desvirtuou. Que vende para o cliente o que ele não tem, que promete uma decisão que ele provavelmente não vai conseguir, que rouba o dinheiro do cliente, que Claro. levanta o alvará e não repassa. Não, rapaz, Essas pessoas têm que ser expurgadas da OAB. Com Eles têm que perder a carteira, eles não podem ser Ser advogados. advogados. Porque quando ele faz isso, ele joga lama no meu nome, claro. no bom nome dos advogados corretos brasileiros. Então, o TED tem que ser uma... Uma instituição. ela tem que ser uma responsável. fronteira realmente de Filtrar, guerra, de filtrar filtrar mesmo. os maus profissionais, É. de não deixar que eles exerçam a profissão realmente. Até porque, doutora, se eu for um mau advogado, um mau profissional, eu seja excluído. Mas os que ficarem sejam respeitados. Exatamente. Tá certo? Exatamente. É isso aí. Doutora Danella, as mulheres buscaram com muita competência, maestria e sensibilidade seu espaço nas mais relevantes instituições brasileiras. Nós temos aí hoje a ministra Carmen Lúcia, presidente supremo, temos aí a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, ministra Grace Mendonça, presidente da AGU, Ministra da AGU. da AGU. Nós temos aqui a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República. Temos aqui, eu vou colocar aqui já mais aquém um pouco, a doutora Luciana Lopes Rocha, de uma relevância importante, é juíza presidente da 10º Fonavid. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la aqui, do Fórum Nacional de Violência Doméstica contra as Mulheres. Temos aqui outra, recentemente, a doutora Caroline Guimarães, que foi guindada aqui a ser administradora da cidade satélite de Taguatinga, depois de 59 anos, numa cidade satélite, a primeira mulher como administradora. Em função, e outras tantas mulheres de grande relevância que vem aí na sociedade brasileira, que vem desenvolvendo papéis de relevância fundamental. E diante desse quadro, doutora Danella, a senhora é candidata à seccional da OAB do Distrito Federal? Veja bem, doutor Zé Carlos, primeiro eu tenho que cumprimentar todas essas mulheres que nos enchem de orgulho e de esperança. Quando eu me formei, em 1996, eu olhava para o mundo do direito e via gravatas. Na sala de aula, nos tribunais, na Procuradoria da República, na OAB. Não era uma profissão para mim. Eu olhava aquilo e não me identificava com ninguém. Só tinha homens. Os meus melhores professores foram homens, os ministros eram todos homens. Quando a primeira ministra de Tribunal Superior tomou posse, ministra Helena Calmon, eu lá estava, batendo palma para ela já como advogada. Então, o senhor veja que quando eu me formei, peguei minha carteira, você olha e fala, meu Deus, e agora? Né? Vou seguir o conselho do meu pai, vou fazer um concurso público, porque esse negócio de OAB não é para mim. Mas não, eu tenho 22 anos de advocacia, eu não tenho sequer inscrição no INSS. Eu fui advogada desde o primeiro dia, saída da faculdade, até o dia de hoje. Então, para mim, é realmente uma imensa alegria ter uma sobrinha, Luísa, minha estagiária, brilhante, e saber que Luísa pode olhar para cima e ver mulheres na presidência do Supremo, na presidência do STJ, ministra da AGU, Procuradora-Geral da República. E o que é que está faltando? A OAB. A OAB, infelizmente, está no total atraso com relação ao empoderamento das mulheres. Nós olhamos para a OAB hoje e vemos homens, assim como víamos em 1996 em todo o Poder Judiciário. Eu vou a muitas cerimônias da OAB, eu tenho fotos de todas as cerimônias. Em 99% das cerimônias eu sou a única mulher.
Pública. É aquele monte de homem e eu. E eu sempre vou vestida de mulher, que é para as pessoas vejam, ali tem uma mulher. Eu me recuso a ir vestida de homenzinho. Eu vou vestida de mulher. Que é para que as pessoas possam olhar, ó, no meio daqueles 80 homens tem uma mulher, Daniela Teixeira está lá. Então presente, né? Estou ali representando com muita dificuldade as mulheres advogadas e normalmente sendo a única mulher. É duro isso. É duro, é difícil falar disso, é difícil mostrar para as pessoas o tanto que isso está errado. Claro. E o tanto que isso já foi superado em todos os outros locais do direito. Ainda mais... Ministra-presidente do Supremo, do STJ, agora a última fronteira foi rompida na Procuradoria-Geral da República com a doutora Raquel, e a OAB continua no século passado. Continua em 1900, nós não chegamos lá. Então, é algo que precisa mudar. Nós precisamos ter como normal mulheres se candidatando. Eu tenho essa má notícia da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que na eleição deste ano, aparentemente, ainda não temos nenhuma mulher candidata no Brasil todo. Isso não é ruim para mim, isso é ruim para as mulheres, para claro. Todas as mulheres. Isso é ruim para a advocacia. Se a gente vai ganhar a eleição ou vai perder, é uma questão do jogo. É a urna que vai dizer quem vai ganhar. Mas nós temos que ter mulheres disputando as eleições. A nossa voz tem que ser ouvida durante a eleição. Então, isso é que eu vou levar como mensagem nessas eleições. As mulheres têm que ser candidatas, elas têm que concorrer, elas têm que levar a nossa visão de advocacia e de OAB para as eleições. E vamos disputar no voto. Claro, com certeza. Muito bem, doutora. Doutora, a senhora, se for a escolhida, caso venha disputar, porque a senhora vai colocar seu nome para ser apreciado pela diretoria e por seus pares, mas se for escolhida para presidir a OAB, a senhora está preparada, independente de sermos um contingente aí de 60 mil advogados? Eu sei que a senhora está preparada e gostaria que a senhora dissesse aos nossos telespectadores e aos colegas que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o seu voto de confiança, é um voto de qualidade, é uma responsabilidade para mim ouvir isso. E o vice-presidente que disser que não quer ser presidente, ou ele está no lugar errado ou ele está mentindo. Ninguém chega a vice-presidente de nenhum lugar sem almejar a presidência. Então, eu não seria aqui falsa de dizer, nunca me passou pela cabeça, mas o senhor veja de onde o senhor tirou essa ideia, Daniela presidente. Se Daniela chegou a vice-presidente da OAB, por que não chegar a presidência? Evidentemente, ela tem postulações de chegar a presidente. Com certeza. E tenho, não negaria aqui que tenho. Talvez eu tenha que aguardar um pouco, talvez não seja a hora, talvez o grupo pense que temos outro candidato para o momento, mas eu serei candidata a presidente, se não nessa eleição, em alguma eleição. E eu serei presidente da OAB, certamente, porque não me falta disposição, não me falta força de trabalho, não me falta acreditar num sonho. Então, é exatamente Fernando Pessoa. Não sou nada, posso não querer ser nada, mas a par disso, cabe dentro de mim todos os sonhos do mundo. Eu tenho esse sonho de presidir a minha seccional, eu sempre fui advogada, eu não faço outra coisa na vida além de advogar, eu não sou uma profissional de OAB, eu sou advogada há quase 2 anos, e eu serei um dia presidente da OAB, isso eu digo ao senhor, um dia o senhor vai ver esse vídeo, vai falar, olha, a Daniela esteve aqui, falou mesmo que ia ser presidente. Então, e eu ainda diria mais, doutora, não lhe falta qualificação para o cargo, viu? A senhora pode estar certa disso. Não falta trabalho, isso eu tenho certeza, exatamente por tudo que nós já conversamos aqui. Eu já fui conselheira federal, eu já fui secretária-geral, hoje eu sou vice-presidente, eu conheço as subseções todas, eu conheço os balcões de advocacia, eu conheço os advogados do Distrito Federal, seus problemas, suas alegrias, o que a gente pode fazer para melhorar e o que tem de ruim que a gente não conseguiu ainda dar um jeito. Então, realmente, é um sonho e a gente que vai se tornar realidade, né, doutora? Vai esperar o que o futuro traz para a advocacia do Distrito Federal. Com certeza. Muito bem, doutora Daniela. Doutora, a senhora é a favor da autonomia financeira e administrativa das subseções? Eu daria como exemplo a subseção daqui de Taguatinga, que eu sou da parte da diretoria, doutora, mas nós temos aqui hoje aproximadamente 5.500 advogados. E as demais subseções, independente de números de profissionais que têm um número expressivo de advogados,
Eu gostaria que a senhora falasse sobre autonomia, que nós não temos autonomia, e isso tem trazido transtornos de grande monta, tem trazido problemas de toda a ordem, que às vezes a seccional está imbuída de outros projetos e até atarefada, e eu gostaria de saber da senhora se, caso eleita, ou mesmo ficando numa próxima diretoria, a senhora é a favor dessa autonomia financeira e administrativa. Eu acho que essa falta de autonomia leva àquele problema que falamos antes, de que a OAB vem perdendo a representatividade perante os advogados. Isso é não fazer o dever de casa, isso é ter um discurso na rua e outro completamente diferente dentro de casa. É um absurdo que a gente tenha uma diretoria numa subseção eleita. Os advogados foram às urnas e elegeram aquelas pessoas para administrar a subseção, por exemplo, de Taguatinga. O senhor foi eleito, o doutor Bueno foi eleito, o advogado escolheu aquele grupo para comandar a subseção. Não tem sentido algum para mim que a subseção não tenha uma independência mínima financeira, que a subseção precise pedir copo de água para a sede. Está faltando papel higiênico, o pessoal da sede pode me dar? E na eventualidade do presidente não ser alinhado com o presidente da sede, nem papel higiênico aqueles advogados recebem. Não é a diretoria. Os advogados que frequentam a subseção ficam sem papel higiênico, sem copo plástico, sem xerox, sem café, sem nada. Que autonomia um presidente tem se ele não tem verba, se ele não tem disponibilidade de dinheiro, se ele não pode sequer dizer, olha, a minha van vai sair daqui às 11, vai passar ali às 11h30, meio-dia. Não, até o itinerário da van vai ser cuidado pela sede. Isso, na minha opinião, é errado. Eu acho que as subseções têm que ter autonomia financeira, administrativa, eles foram eleitos para isso. E é evidente que isso traz a parte boa e os encargos. Claro. A subseção vai ter que prestar conta desse dinheiro, desse recurso, vai ter que dizer o que foi feito, exatamente como a sede faz. A sede presta contas ao Conselho Federal e se as minhas contas tiverem qualquer problema, ela vai ser reprovada e eu vou ficar inelegível. Isso tem que se aplicar também às subseções. Mas a subseção precisa ter independência e autonomia. Isso é urgente. Se a gente escolheu esse sistema em que as subseções nossas vão ter representantes, eles têm presidente, eles têm diretoria, 2 delas já têm até conselho, eles têm que ter autonomia, porque para que serve um tesoureiro da subseção se ele não tem verba? Isso. Muito bem, doutora. Doutora Daniela, a senhora é pós-graduada em Direito Econômico por uma das mais renomadas instituições do país, a Fundação Getúlio Vargas. Como a senhora vê a atual situação econômica e política do Brasil e, notadamente, do Distrito Federal? Doutor Zé Carlos, eu vejo com muita tristeza, né? Como brasileira, como mãe de 2 filhos, eu vejo com muita tristeza a situação econômica do Brasil. Nós estamos vendo a miséria voltar para as ruas, nós estamos vendo cenas que não víamos já quase 2 décadas. Nós estamos vendo conquistas econômicas de muito sacrifício serem perdidas. Eu vejo com muita tristeza a situação atual, eu não vejo um horizonte de melhora, eu não vejo uma eleição que una o país, nós não temos um candidato que una o país, pelo contrário, todas as candidaturas que se apresentam são candidaturas de ruptura, que vão dividir o país ainda mais, são discursos sempre de briga, você não tem um candidato que esteja disposto a unir o país, nós não vemos num horizonte curto a melhora. Isso é muito ruim, isso é ruim para todos os brasileiros, é ruim para os nossos filhos, é muito ruim. Não temos como dizer que vai melhorar e fazer uma propaganda aqui de que está ficando bom. Não está. Todos os nossos indicadores são ruins. E de uma coisa encadeada na outra. A gente tem a pior econômica, que leva ao caos social, que leva ao aumento de violência, que leva a propostas absurdas para combater a violência. E a gente vai vendo conquistas de 30 anos da Constituição se perdendo, que é o que eu tenho visto com muita tristeza, especialmente no Distrito Federal. Nós temos visto os índices de violência contra a mulher, contra as crianças, e assalto, roubo, furto, estupro. E, às vezes, a gente abre o jornal e tem a impressão que está morando em um país em guerra, porque as principais notícias são de violência, violência, violência.
Então, realmente, eu espero que surja alguém, mas no momento não temos nomes nem para o governo do Distrito Federal e nem para a presidência da República que traga algum conforto, alguma luz no fim do túnel de que essa situação vai melhorar num espaço curto de tempo. Muito bem, doutora. A senhora é a favor da intervenção da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro? E a senhora vê isso como um indicativo para a intervenção em outros estados da federação e também aqui no Distrito Federal? Eu sou contra a intervenção no Rio de Janeiro. Eu realmente acho que foi feita de forma precipitada, sem estudos, sem a oitiva da população interessada, que são os cariocas. Não me impressiona essa pesquisa de que quase 90% é favorável à intervenção, porque eu não sei qual foi a pergunta que foi feita para o entrevistado. Porque se perguntaram para ele, o senhor é favorável a acabar com a violência? Me espanta que não tenha dado 101%. Todos nós somos favoráveis a acabar com a violência, todos nós somos favoráveis a acabar com o problema. Eu acho que não foi essa pergunta que foi feita. Então, não me parece razoável a intervenção da forma como foi feita. Eu fico muito impressionada que as instituições civis não tenham se oposto de forma mais firme a essa intervenção. Eu não vejo como solução a intervenção militar e não me parece plausível que em todo o estado do Rio de Janeiro não havia um só cidadão de bem civil que pudesse ocupar o cargo de tentar colocar ordem naquele caos que se transformou o Rio de Janeiro. Não me parece uma boa ideia vender a imagem de que os militares vão resolver o problema. Nós já passamos por isso antes, a história já mostrou que isso não dá certo, nem aqui, nem em nenhum país do mundo. A ideia de abandonar a democracia. Para os males da democracia, o melhor remédio é mais democracia. Então, se temos problema com governadores que fizeram mau uso da coisa pública, vamos colocar esses governadores no devido lugar onde eles estão, presos e afastados da vida pública, e vamos procurar, entre os civis, um homem de bem que consiga fazer com que a máquina funcione, a polícia funcione, a pessoa, o cidadão de bem, possa sair de casa com certa tranquilidade. A segunda pergunta do senhor é a que mais me preocupa, porque, de fato, eu tenho visto que isso pode se espalhar Brasil afora. Pode ser um indicativo das pessoas começarem a pedir um governo militar de volta na falsa sensação de segurança. Eu, preocupada com a minha segurança, vou pedir que o governo militar retorne ao Brasil para que eu me sinta segura. Quando, na verdade, o que existe é uma falta total de liberdade de imprensa que não mostra o que está acontecendo. Então, a pessoa fica com a sensação de que não está acontecendo. Isso. Mas não é verdade. E está acontecendo. E eu ainda diria mais, pessoal, eu estou preocupado também, doutora, porque a nossa instituição, OAB, ela é a guardiã do Estado Democrático de Direito e precisa se manifestar a respeito disso urgentemente, seja o Conselho Federal, os conselhos seccionais, para que a gente também possa, porque a sociedade vai nos cobrar. E a OAB, onde é que está nisso? O que é que ela está fazendo? Então, existe essa preocupação. Doutora Daniela, nós estamos encerrando o nosso programa e eu vou abrir o espaço aqui para as suas considerações finais. Primeiro, eu lhe agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, usar este meio moderno que é a internet para falar com os nossos interlocutores. Estamos aí sendo ouvidos em 19 países. Com uma Chegou audiência, a 21 países. 21 países, uma audiência expressiva no Distrito Federal. Então, essa é uma possibilidade de transmitir as ideias, o trabalho, para um número imenso de pessoas que eu não conseguiria há 5 anos atrás, quando não havia essa tecnologia. Então, é uma honra para mim estar aqui. Lhe agradeço a oportunidade, o reconhecimento do trabalho, por ter me chamado aqui. Agradeço aos ouvintes que ficaram aí, que tiraram um tempo para pensar a OAB, para pensar o futuro que nós queremos para a OAB, para a advocacia, para o Distrito Federal. Então, é muito bom poder falar. E eu fico à disposição de todos que tenham ficado com alguma dúvida. Eu tenho esses canais modernos todos, que é Facebook, WhatsApp, Instagram. Tenho todos esses canais, Dani Teixeira, e eu fico à disposição para responder qualquer dúvida eventual. Eu sou muito clara, por isso 50% gosta, 50% odeia. Eu não fico no meio, eu tenho posições claras sobre quase tudo. E eu externo. A pessoa vai gostar ou não vai gostar, mas ela não vai ficar na dúvida de qual é a posição de Daniela Teixeira. Então, qualquer dúvida que eu deixei passar despercebido de qual era a minha opinião, pode entrar em contato, eu fico muito feliz de responder. Não quero encerrar sem deixar uma palavra para a jovem advocacia.
A Jovem Advocacia hoje é 50% dos inscritos na OAB. Não sei se o senhor sabe, Claro, 50% sim, com dos certeza. inscritos na OAB tem menos de 5 anos de OAB, que a lei diz que jovem advogado é quem tem 5 anos de inscrição. Isso. E eles são absolutamente banidos da OAB por força de lei. Se chama cláusula de barreira, é uma norma legal que impede que o jovem advogado se candidate nas eleições da OAB. Ele não pode fazer parte de uma chapa. Então, nós temos, por exemplo, uma pessoa que fez um primeiro curso, resolveu fazer direito, e é senador da República. Ele pode ser presidente da República, mas ele não pode ser conselheiro suplente na OAB, porque ele não tem 5 anos de inscrição na OAB. Isso é um absurdo. Absurdo. Nós estamos Vamos mudar, excluindo dos quadros da OAB 50% dos seus associados. Então, eu sou radicalmente contra, acho que a cláusula de barreira tem que cair. Claro. Isso é um perigo, é por isso que ela não cai. Os atuais administradores da OAB têm medo da juventude tomar o lugar deles. Eu sou uma aliada da juventude, eu não tenho esse medo. E se eles vierem tomar o meu lugar, eu levanto feliz. Cede o lugar e pronto. Cedo o lugar e Com bato muita palma maestria, né, para um doutora? jovem presidente da OAB que tem acabado de pegar a sua carteira, desde que a classe assim entenda que é o melhor e vote nessa pessoa. O que não podemos é impedir o jovem advogado de se candidatar. Ele tem que ter voz, ele tem voto e ele tem que ter direito de ser votado também. Então fica aqui essa minha palavra, como eu disse, de que tem lado, eu tenho sempre lado, e nessa briga eu estou do lado dos jovens advogados. Muito bem. Eu que agradeço a sua entrevista, doutora Daniela, a sua entrevista esclarecedora, e coloco à disposição da doutora o espaço necessário no meu programa para dirimir quaisquer questionamentos que se fizer necessário para o aprimoramento da nossa classe, viu, doutora? Uma vez que nossa instituição, como eu falei para a senhora, é a guardiã do Estado Democrático de Direito, da qual somos incansáveis vigilantes, né, doutora? Encerro o programa com a seguinte frase em homenagem às mulheres. Jamais desconsidere a maravilha das lágrimas de uma mulher. Elas podem ser águas curativas e uma fonte de alegria, e às vezes são as melhores palavras que o coração pode falar aos homens. Muito obrigado a todos que nos assistiram no Brasil e no mundo. Tenham todos uma boa noite e até segunda-feira, se Deus quiser, e com certeza Deus quer. Parabéns, doutora Daniela. Muito obrigado. Obrigada, doutor Zaqueu. Muitos clientes fazem compras pela qualidade, alguns pelo atendimento.